metabolismo, pós-graduado em nutrição e em psiquiatria pela Faculdade Unileia, em nutrição clínica, em endocrinologia e metabologia, além de emagrecimento e hipertrofia. Uns trava-línguas. Possui formação complementar nas áreas de nutrição e saúde mental, síndrome dos ovários policísticos, saúde da mulher, fertilidade, doenças autoimunes e nutrição esportiva aplicada a desportistas, com abordagem integrada entre sistemas metabólicos, hormonais e imunológicos. Tem também aprofundamento em doenças autoimunes, com estudo contínuo na área, integração em prática clínica e conhecimento aplicado. Possui vivência direta com condição autoimune, o que amplia a compreensão do mecanismo envolvido. Integra a prática clínica com a atualização constante de literatura científica de alto impacto, aplicando raciocínio clínico estruturado e abordagem funcional para a promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento nutricional de excelência. A gente viu que ela tem muito conhecimento, que eu até fiquei ofegante para ler todo o currículo aqui. Bom, doutora Marina, a palavra é toda sua, com esse extenso currículo, tenho certeza que vai agregar muito para a gente. Fique à vontade, muito obrigada mais uma vez. Agora eu acho que foi. Nossa, foi um trava-língua mesmo, né, gente? Boa tarde a todos. Como ela já previamente me apresentou, meu nome é Marina, sou nutricionista, me formei em 2017. E, na hora que ela falou da vivência prática, não era uma coisa que eu iria abordar, mas vou abordar. Em mais ou menos 2021, 2022, eu descobri uma doença autoimune. E aí, aquela coisa, né? Quem aqui da área da saúde vai lembrar dessa frase, santo de casa não faz milagre. Mas, no meu caso, o santo teve que fazer milagre, sim. Porque a doença autoimune veio para mim, mas também minha mãe. Eu tenho psoríase e minha mãe tem doença de Hashimoto. Coincidência ou não, apesar que eu não acredito muito em coincidências, um tempo depois, chegou ao meu consultório, né, no atendimento online, a Kênia, com uma doença autoimune rara. E eu lembro de uma frase que eu falei com a Kênia na maior honestidade que eu podia dizer para ela no dia. Olha, eu não conheço, mas eu te prometo estudar para te ajudar. Então, desde então, não só para o santo de casa fazer milagre, eu precisei fazer esse estudo, esse conhecimento, para trazer um pouco mais, não só para ajudar pacientes, mas também dentro da minha própria casa. Então, o papel da nutrição, eu quero que vocês entendam hoje, talvez vai ser uma frase que impacte, talvez traga resposta, ou talvez gere até dúvidas. Não existe dieta para miastenia. Essa é a frase de mais impacto. Não existe. O que nós temos, que nós vamos pensar aqui hoje, é que a alimentação ela é um tijolinho. Quando você constrói uma casa, você precisa juntar todos os tijolinhos. Cada nutriente que eu vou apresentar para vocês aqui vai formar a nossa casa de alimentação saudável. Cada nutriente tem o seu papel. Então, não esperem, nessa palestra de hoje, ter um cardápio dizendo que isso vai ser o tratamento da miastenia. Porque, sinto informar, não teremos. Mas nós vamos ter o papel de cada nutriente para ajudar vocês, ajudar os pacientes, ajudar na prática clínica, quem é da área da saúde, orientar os pacientes nesse momento, principalmente em crise. É no meio? É no meio aqui? Espera aí. Descobri. Eu também sou inimiga da tecnologia. Então, o papel da nutrição nas doenças autoimunes em geral é preservação da massa muscular, preservação da desnutrição, saúde óssea, saúde intestinal, segurança da deglutição, manejo dos efeitos do tratamento e a qualidade de vida. Pensando na preservação muscular, a gente vai ali abordar um pouco da importância da proteína na ingestão alimentar desse paciente, além da atividade física. Na prevenção da desnutrição, principalmente se o paciente estiver com crises de disfagia. A quantidade alimentar dele vai ser uma quantidade um pouco aquém do que ele necessita. Então, a gente precisa muito trabalhar. E desnutrição não é emagrecimento não, tá, gente? Desnutrição é o paciente estar realmente desnutrido. Ele não conseguir atingir aportes nutricionais de vitaminas, minerais, macronutrientes para trazer saúde para aquele corpo. São funções básicas mesmo. Então, desnutrição não refere-se somente a uma pessoa magra. Saúde intestinal. Hoje, o nosso intestino, eu digo que talvez seja um dos órgãos mais importantes do nosso corpo e o que sinaliza primeiro o que tem algo errado dentro de você. Então, às vezes, é ignorado a consistência das fezes, muco nas fezes, alteração, dores, gases, tudo isso, na grande maioria das vezes, é ignorado por todos nós. E o intestino, ele fala, e é um dos primeiros a falar.
Nós vamos falar também dos efeitos do tratamento, da qualidade de vida e da saúde óssea, que vai ter um impacto muito grande, principalmente no uso do corticoide. Proteína. Ou palavrinha mágica hoje em dia, né? Principalmente para quem usa análogos de GLP-1. Proteína, uma palavrinha mágica hoje em dia. A proteína ela é responsável não só pelo crescimento muscular, mas também vários fatores, como produção de hormônios, células de defesa, tecidos de reparo, parte muscular, crescimento muscular, ativação de vias para formação de massa muscular, principalmente nós temos, inclusive, o nosso tecido cardíaco, precisa também de proteína. O que nós vamos entender? A proteína, a gente tem uma quantidade indicada para quilo de peso. Porém, nem todo excesso de proteína vai fazer com que você tenha mais massa muscular. Isso não acontece. Em indivíduos com desnutrição, a gente pode trabalhar com a proteína aproximadamente 1,5 gramas por quilo de peso. Porém, em pacientes com miastenia e com disfagia, isso talvez não seja viável. Então, não é que você tenha uma doença autoimune ou que você está praticando atividade física e você é obrigado a suplementar o whey. Muitas das vezes, o paciente ele não consegue nem ter a capacidade de ingerir a quantidade adequada que ele precisa. Então, a gente pode trabalhar aproximadamente 1 grama, 1,2 por quilo de peso para promover a preservação dessa massa muscular desse indivíduo. Então, quando a gente garante a distribuição adequada proteica para esse paciente, a gente também garante a preservação. Por quê? A proteína de boa qualidade, ela vai ter um aminoácido chamado leucina. Esse aminoácido, vocês vão entender como se fosse, a proteína é como se fosse um colar de pérola. O aminoácido leucina é como se fosse uma parte desse colar. Talvez a parte mais importante, que é aquela que prende o colar de pérola. A leucina, ela é um aminoácido que a gente precisa de uma quantidade diária e distribuída ao longo do dia para formar fibra muscular. Então, não é tomar um whey de manhã, um colágeno à tarde. A gente precisa ter uma distribuição constante dessa leucina para fazer e formar as fibras musculares. Vitamina D e cálcio. A vitamina D é um nutriente extremamente importante. Na hora de a gente avaliar um paciente que pode apresentar deficiência de cálcio, a vitamina D ela tem que estar no seu pedido de exame. A gente só consegue avaliar deficiência de cálcio através de paratormônio, cálcio sérico, mas principalmente vitamina D. Vitamina D ela não é só responsável pelo sistema imunológico, ela que faz a reabsorção de cálcio no seu organismo. Então, a gente precisa dela para reabsorção de cálcio, metabolismo ósseo, função muscular, ação imunomoduladora. O cálcio ele vai entrar ali na estrutura óssea, ele vai entrar na contração muscular, principalmente músculo em geral, mas também músculo cardíaco, e ele vai entrar na transmissão nervosa. A absorção de cálcio ela é completamente dependente de vitamina D, principalmente para a absorção intestinal. Então, a gente precisa ter uma vitamina D em níveis ótimos. Hoje em dia, nós temos os valores de referência dos laboratórios. Para indivíduos que têm uma doença autoimune ou indivíduos em grupo de risco, como gestantes, pacientes imunodeprimidos, nós vamos trabalhar a níveis ali de 30 a 50 nanogramas por decilitro dessa vitamina D no exame. A suplementação de vitamina D ela vai variar de acordo com a deficiência desse indivíduo. Eu não posso fazer doses cavalares no indivíduo que não tem deficiência. Hoje em dia é muito comum você ver pessoas tomando até por conta própria vitamina D de 50 mil e 100, já peguei de 100 mil e 50 mil e 30 mil e. Normalmente não é necessário. A vitamina D, quando a gente utiliza essa dose de ataque, o paciente ele já está com deficiência. Uma dose adequada de ingestão de vitamina D pode variar ali de 4 mil I por dia. Mari, mas como que eu vou saber se eu tenho deficiência? Como que funciona? O que é necessário para mim? Através de exames. A gente consegue verificar isso através de exames. Consegue consumir vitamina D através dos alimentos? Infelizmente, não. Consegue adquirir vitamina D através do sol? Depende. Para a absorção disso, a gente tem uma série de fatores, principalmente horários e uso de protetor solar, que é o que mais impede
absorção de vitamina D. Eu julgo a dizer que vitamina D vai chegar a um ponto que todo mundo vai ter que suplementar. Porque, hoje em dia, para você tomar sol no horário adequado, existe um risco dermatológico. E eu, como nutricionista, respeito a área do colega, e se a dermatologista fala que não, eu vou cumprir e vou orientar o meu paciente a fazer de outra forma. Já o cálcio, existem evidências que a gente pode chegar aproximadamente à ingestão de 1.200 miligramas por dia. Porém, isso aqui é um alerta muito grande. Não é porque eu tenho uma doença autoimune que eu preciso suplementar 1.200 miligramas por dia de cálcio. O cálcio também, para a gente verificar deficiência, a gente vai precisar ali do paratormônio em exame, vitamina D e o cálcio sérico circulante. Há a necessidade, a gente pode ter, principalmente em gestantes, a necessidade da suplementação de cálcio, variando ali entre 600 miligramas até 1.200 ao dia. Gordura insaturada, ômega 3 e inflamação. Todo mundo aqui já ouviu falar que ômega 3 melhora a inflamação. Acho que esse aqui é um dos, além da palavrinha mágica proteína, ômega 3 aqui a grande maioria já deve ter falado. O que é o ômega 3? O ômega 3 ele é composto por EPA e DHA e está, uma grande maioria das vezes, presentes em peixes gordurosos. Também, aqui em Minas Gerais, é muito difícil a gente fazer esse consumo. Aqui a gente não tem grande facilidade de fazer consumo desse tipo de peixes. Então, na grande maioria das vezes, o ômega 3 e o DHA são suplementados. Podemos trabalhar com doses de 2 gramas ao dia, somando EPA e DHA para o indivíduo. Já as outras fontes, né, de gorduras insaturadas, a gente pode trabalhar ali com o azeite, a gente pode trabalhar com o abacate, porque são gorduras que vão atuar principalmente na redução de interleucinas inflamatórias. Esse ômega 3 ele vai fazer com que ele sinalize para o seu corpo, através de moléculas, para reduzir essa inflamação. Então, a gente vai ter uma modulação das principais interleucinas que sinalizam o ambiente inflamatório. TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1. E esse ômega 3 ele vai agir exatamente nessas interleucinas, sinalizando um ambiente mais anti-inflamatório. Se tiver com muita dificuldade de ingerir, se o paciente já estiver com disfagia e não der conta de ingerir as cápsulas, porque as cápsulas são mais ou menos desse tamanho, a gente trabalha com alimentação, favorecendo ali a linhaça, o abacate, o azeite, salmão, peixes gordurosos e as castanhas, que não são tão difíceis assim de fazer o consumo diariamente. Oi? Infelizmente. Imagina aqui em Minas Gerais que não tem peixe. Oh? Não, nem brinca. Agora a gente vai falar um pouquinho da microbiota, que é o que eu falei para vocês no início. O intestino ele é, acho que, um dos principais órgãos que vão dizer para você que algo está errado. Seja na constipação, porque tem muita gente que acredita ser normal ficar 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Gente, não é normal. Pelo amor de Deus, não é normal. Tem gente que acredita que ter as fezes excessivamente soltas também é normal? Não é normal. Quando você tem um excesso de frequência evacuatória, principalmente de consistências mais líquidas, isso sinaliza que talvez você não esteja absorvendo corretamente as vitaminas via intestino. Também não é normal. As fezes elas precisam ter uma consistência uniforme, uma frequência evacuatória de 2 a 3 vezes ao dia, com sensação de esvaziamento intestinal. É como se você estivesse indo fazer xixi. Fez xixi, teve aquele alívio, é mais ou menos o que precisa acontecer no intestino. Então, não ignore o intestino de vocês. A microbiota, vocês vão imaginar, o tecido, né, intestino, ele é mais ou menos assim. A gente chama de tight junctions. Essa junção saudável, ela precisa necessariamente ficar no seu intestino assim. O que acontece no ambiente inflamatório e numa autoimunidade? Essa tight junctions, ela vai rompendo e ela vai abrir exatamente assim. Aqui eu vou passar anticorpos, sejam via proteínas alimentares, que é onde gera a hipersensibilidade alimentar. Eu vou passar essas proteínas mais inflamatórias através dessa tight junctions, que vai abrir exatamente assim no seu intestino. Essa abertura vai gerar uma produção bacteriana chamada endotoxina. Essa endotoxina ela vai continuar agredindo a sua microbiota. E ali, mais inflamatório, eu vou tornar aquele ambiente.
Como que a gente modula isso? Probiótico? Nem sempre. A resposta favorita de uma nutricionista é a bendita palavra talvez. Depende. É a palavra que a gente mais usa. Por quê? Se eu tenho um ambiente inflamado, com produção excessiva de bactérias, probiótico, principalmente para a área da saúde, prescrever probiótico, eu posso causar mais desconforto ainda nesse indivíduo, mais gases, mais dor nesse indivíduo. O que a gente trabalha, a princípio, é reestruturando essa barreira, é fechando essa barreira, para que pelo menos o intestino consiga fazer a ação imunológica dele estando estruturado. Nós vamos trabalhar com as fibras, psyllium, beta-glucana, fós, inulina, tudo isso tem alimento. Beta-glucana, aveia. Psyllium, você acha em qualquer farmácia, qualquer mercadinho. Linhaça, fonte de fibras. Frutas, fonte de fibras. Tudo isso você encontra de uma maneira muito fácil no dia a dia. Você vai reestruturar a barreira. Reestruturando essa barreira, aí sim a gente pensa no uso de probióticos para esse paciente. Mas nem sempre é indicado justamente pela questão de piorar sintomas como gases e dores. O bendito prato colorido, que não é de M&M's, né? Porque eu já recebi essa foto, gente. Já me mandaram uma foto comendo um M&M e falou assim, Nutri, tá colorido, pode? Não, não pode. O bendito prato colorido, que a gente tanto ama falar para vocês. A base, eu não vou chamar da dieta mais saudável, porque na área da saúde aqui eu já sei que tem alguns, literalmente a gente piscou, tem uma atualização. A gente piscou 2 vezes, tem 2 atualizações. Atualmente, o que nós temos de evidência científica é que a dieta que a gente pode considerar uma das dietas mais saudáveis é a dieta do padrão mediterrâneo. O padrão mediterrâneo é um padrão... Eu vou mostrar para vocês mais para frente uma pirâmide. O padrão mediterrâneo ele vai atuar ali com as gorduras que eu falei para vocês inicialmente, com as fibras, frutas, legumes e verduras, diminuindo o consumo excessivo de carne vermelha, álcool, bebidas açucaradas. Por que carne vermelha? Carne vermelha, além da digestibilidade dela ser ruim, para a grande maioria, e na disfagia também prejudicar a digestibilidade desse paciente, a carne vermelha ela é rica em gordura saturada. E tudo que eu menos quero para esse paciente é justamente que ele tenha um ambiente ainda mais inflamatório. Então, a diminuição não é nunca mais comer. A diminuição da carne vermelha favorece na melhora desse ambiente mais inflamatório que ele já se encontra, seja pela miastenia ou seja até mesmo pela desbiose. Então, a gente vai ter alguns nutrientes. Vitamina C. Eu vou atuar ali na produção antioxidante. Outra curiosidade para vocês, a gente não absorve 1 grama de vitamina C. Tá? Não adianta ir lá na farmácia, comprar 1 grama de vitamina C, você não absorve 1 grama de vitamina C. Nossos receptores, eles têm a capacidade de absorver em torno de 250 a 350 miligramas por vez. Você pode tomar a sua 1 grama de vitamina C, mas de uma vez você não vai absorver. Pode tomar tanto pela manhã quanto pela tarde. A vitamina C, a gente consegue dosar também em exames e existem valores ótimos. Nós vamos ter os polifenóis, vitamina E, zinco e selênio. Selênio, se eu já tenho um paciente com autoimune, miastenia ou qualquer outra autoimune, selênio tem que estar sempre verificado, principalmente por conta da tireoide, que é um órgão que se altera com muita facilidade no ambiente inflamatório de deficiência nutricional. A gente tem hipotireoidismo subclínico por deficiência nutricional, por deficiência de zinco, por deficiência de selênio, deficiência de ferro, deficiência de D. Ferro, a gente não avalia ferro sérico sozinho. Eu preciso avaliar ferritina, saturação de transferrina, tudo isso em exames básicos, gente. Tudo isso é exame básico. Você consegue pedir para o seu médico, a própria área da saúde consegue prescrever. Tudo isso são exames básicos para a gente verificar a deficiência nutricional. Também não adianta suplementar grandes doses de ferro. O intestino não consegue comportar. Então, a gente suplementa o ferro verificando deficiência nutricional. Todos esses nutrientes, vitamina C, vitamina E, extremamente antioxidante, anti-inflamatória,
zinco, selênio, todos esses nutrientes estão presentes também em frutas, legumes, verduras. Vocês encontram a vitamina E no abacate, no azeite. Vocês encontram selênio na castanha do Pará. Vocês encontram vitamina C nas frutas cítricas, principalmente limão, não necessariamente laranja, principalmente limão. E tudo isso também de fácil acesso e base da dieta mediterrânea. Fruta, legumes e verduras. Parece difícil, né? Parece difícil consumir uma coisa saudável, mas é o básico. Está ali na mesa quase todos os dias, deveria estar na mesa todos os dias. Falando um pouquinho da disfagia, aí aqui agora a gente já pode entrar, talvez, na suplementação de proteína. Quando o paciente está apresentando disfagia, a gente tem a tendência a verificar possível desnutrição nesse paciente, porque ele não vai conseguir, às vezes, comer a quantidade que ele precisa. Na disfagia, o que a gente trabalha na nutrição? São as dietas brandas e, dependendo do grau, as pastosas. Então, a estratégia pode ser refeição menor, comer em períodos mais curtos, então, às vezes, vamos colocar aí, de manhã, um ovo cozido, e aí passa um pouquinho o iogurte, e vai tentando essas refeições mais brandas. Precisa ter uma pausa durante a refeição, principalmente para mastigar e conseguir engolir devagar, sem qualquer tipo de desconforto. A textura, preciso ver o tanto que esse paciente vai aguentar, se ele vai aguentar uma textura branda, ou se no momento de crise ele vai aguentar uma dieta pastosa. E a estratégia precisa ser individualizada. Aí aqui, talvez valha a pena a suplementação de whey protein, de colágeno e de outros tipos de bebidas com proteína para ajudar esse paciente a absorver e preservar o máximo possível dessa massa muscular dele. Sinal de alerta: tosse ao comer, dificuldade para engolir, engasgo repetido. A gente vai ter a palestra com a fonoaudióloga, se já não teve? Dificuldade, engasgo e perda de peso durante as refeições e não conseguir ingerir. Tá? Medicamentos e nutrição. Estava conversando isso agora com as meninas no almoço. Foi uma parte que eu quase não incluí, mas precisei incluir porque é de extrema importância na minha astenia. Um dos tratamentos é o uso de corticoide, né? A boa parte dos pacientes utilizam corticoide. O corticoide, ele pode alterar a reabsorção de cálcio. Então, a gente precisa muito verificar a dosagem desse corticoide que ele utiliza, por quanto tempo ele vai utilizar esse corticoide, e verificar constantemente níveis de vitamina D e cálcio nos exames para ver se ele pode estar apresentando algum tipo de deficiência e entrar com a suplementação assim que possível. Então, o corticoide, além da alteração da absorção de cálcio, a gente pode ter uma alteração da glicemia. Então, não dá para o paciente ficar consumindo açúcar, carboidrato de alto índice glicêmico, o corticoide pode alterar a glicemia. Alterando a glicemia, a gente tem uma série de consequências: resistência insulínica, alteração da hemoglobina glicada, pré-diabetes. Então, a gente precisa muito ficar atento à glicemia. A gente avalia a resistência insulínica por 2 tipos: Roma-beta, Rome-R, insulina e glicose em jejum. Tudo exame básico, viu, gente? Tudo que eu estou falando aqui é exame básico, nenhum mirabolante, tudo está no laboratório. Você verifica a resistência insulínica desse paciente e aí a gente consegue controlar com a alimentação o quanto de carboidrato ele vai conseguir ingerir. Corticoide pode alterar a pressão, então nada de excesso de sal na alimentação. Corticoide pode alterar a massa muscular, a massa óssea por conta da reabsorção do cálcio e também a retenção de líquidos, que infelizmente é um dos efeitos colaterais mais comuns. Então, o paciente se sente inchado, né, não fica com aquela sensação de estar tudo muito apertado e tem que verificar. A estratégia nutricional deve acompanhar principalmente os sintomas, tolerância e quantidade que o paciente utiliza de corticoide. Já os outros medicamentos, eles podem causar cólica, diarreia e desconforto gastrointestinal. Falei para vocês a questão da diarreia. Evacuação com diarreia ou muito líquida precisa de atenção, porque possivelmente o paciente não tá absorvendo via intestinal um monte de nutriente. Então, como que a gente ajuda? Eu vou precisar ajustar o valor energético, verificar a quantidade de cálcio que ele está sendo suplementado, se está ou se não está. Vou ter que verificar a quantidade de vitamina D e magnésio. Nós vamos falar especificamente do magnésio, que eu vi que tem sido um boom de informações sobre o uso do magnésio na minha astenia. Tá? E monitorar, principalmente peso, exames e sempre as fibras estando incluídas nisso tudo.
Como eu disse para vocês no início, não existe dieta para miastenia. Não tem. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar assim, não, o paciente com miastenia tem que consumir A, B, C e D. Não. Ele precisa comer o mais saudável possível e eu preciso o tempo todo verificar se esse tipo de alimentação está favorecendo os resultados de exames dele, principalmente nas deficiências nutricionais. O magnésio tem sido falado na miastenia por conta de contração muscular. Até o momento, até início dessa semana, não temos evidência científica que corrobore com isso, de a suplementação de magnésio. E precisa ter muito cuidado. Excesso de magnésio também pode causar diarreia. Excesso de magnésio pode alterar a contração muscular. A pirâmide nutricional, que eu falei para vocês, ela é... Eu quero achar o botãozinho do meio aqui, mas tá bom. Ah, achei! A pirâmide nutricional, nós temos hoje a pirâmide já lançada nas últimas entidades, que é a pirâmide da dieta mediterrânea. Aqui, eu adaptei ela para miastenia, onde a gente vai ter o acompanhamento multidisciplinar, hidratação, sono e rotina, horário de melhor aceitação alimentar e a textura precisa ser segura, principalmente se esse paciente já estiver apresentando disfagia. Aqui eu vou precisar trabalhar com variedade e adequação dos nutrientes, então eu preciso trabalhar com o menor índice glicêmico dos carboidratos, eu preciso ter inclusão de frutas, legumes e verduras, inclusão de bebidas de proteína e de cálcio, o leite, o iogurte, os queijos. Se eu quero preservar o colesterol desse paciente, a gente vai optar pelos lácteos de maneira desnatada ou semidesnatada, se ele tiver alteração do colesterol. Aqui eu vou trabalhar com as gorduras de boa qualidade, que além do colesterol e do ambiente anti-inflamatório, elas vão auxiliar na produção hormonal. Então, eu vou ter o azeite, abacate, castanhas, etc. As proteínas adequadas, aí aqui vai muito da textura aceita pelo paciente. Então, às vezes, ele não vai aceitar um bife de frango, às vezes ele vai aceitar um ovo cozido. A gente precisa verificar muito e fazer o cálculo de proteína por quilo de peso desse paciente. Não precisa ser 1,8, 1,0, 2, não precisa. A gente tem que verificar o quanto ele precisa sem excesso. Legumes, que é a principal parte, vegetais, legumes e fibras, e consumo extremamente eventual. Eu trabalho no consultório de uma forma que eu não proíbo nada, desde que os seus exames não me peçam para fazer isso. Então, eu não vou chegar para o paciente que virar para ele e falar assim, não, você não pode comer glúten porque você tem doença autoimune. Não temos evidência científica que corrobore, que eu possa virar para vocês numa palestra onde eu tenho pacientes, onde eu tenho familiares, onde eu tenho profissionais de saúde. Eu não posso virar numa palestra e virar para vocês e falar assim, não, paciente com miastenia não pode consumir glúten. Não temos evidência científica que corrobore com isso. Vocês lembram quando eu falei da microbiota? É o meu? Acho que é. Vocês lembram quando eu falei da microbiota? Quando um paciente tem uma hipersensibilidade alimentar, principalmente voltada ao glúten. Obrigada. Principalmente voltada ao glúten ou lactose, uma hipersensibilidade alimentar, aí sim vale a pena da gente verificar a suspensão de glúten e lácteos nessa dieta. Mas afirmar que o paciente com doença autoimune precisa suspender glúten e lactose da dieta dele, não temos evidência científica até o início dessa semana que prove exatamente isso. Mas nós temos evidências, sim, com consumo de ultraprocessados, nós temos evidência, sim, com excesso de sódio e gordura saturada, bebidas alcoólicas e excesso de doces. Então, vocês lembram do tijolinho que eu falei para vocês? Esse é o tijolinho. A gente vai ter ali, cada nutriente ele vai formar um tijolinho, para que aí sim eu tenha a dieta individualizada para aquele paciente com miastenia. Então, não existe uma dieta aqui que eu possa passar universalmente para todo mundo. Eu vou ter uma dieta que eu vou formar tijolinhos para aquele paciente específico. Às vezes, esse paciente, o tijolinho dele de cálcio vai ser maior do que o de outro paciente. Às vezes, o tijolinho de proteína dele vai ser maior do que o restante. Todos esses tijolinhos aqui, eles fazem parte do tratamento da miastenia, fazem parte, principalmente, da prescrição nutricional individualizada, porque cada ser é um ser. Então, eu vou ter as proteínas, as vitaminas, o ômega, as fibras, as texturas. Então, não é porque um alimento ele está ali para dizer que cura uma doença, mas o conjunto da alimentação saudável faz toda a diferença.
E tem uma frase que eu amo de paixão, que é essa frase de Hipócrates, que seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Muitíssimo obrigada. Em tempo. Oh. Agora é o seu garrão. Perguntas? Hã? Não já ia falar o seu garrão. Não. Doutora Marina, muito obrigada pela excelente palestra. Essa questão de alimentação é sempre algo que chama muito a minha atenção. Inclusive, é algo que eu confesso que eu preciso melhorar. Né? Já temos uma nutricionista aí. E eu acho que é uma coisa que muitas pessoas não se atentam mesmo para isso no dia a dia, como eu disse aqui no início. E eu queria até que o Guilherme, se ele pudesse falar para a gente um pouquinho, porque ele, como ele disse no início da apresentação dele, não sei se todos estavam aqui quando foi a abertura, ele falou que, com a mudança de alimentação, ele teve uma mudança muito grande na qualidade de vida. Então, eu não sei se ele tem alguma pergunta, mas se puder, de alguma forma, abordar, né, essa questão da alimentação, e se tiver alguma pergunta para a doutora Marina também, por gentileza. Sim, Marina, boa tarde, parabéns. Tá? Boa tarde, obrigada. Eu tive uma mudança muito boa em relação, praticamente, a tudo isso que você falou, da linhaça, dos alimentos anti-inflamatórios. Eu fiz uma pesquisa, né, junto com a nutricionista também. E, diante disso, eu queria te fazer uma pergunta em relação à couve anti-inflamatória. O tão importante ela traz, tanto como nutrientes, anti-inflamatório, para a gente, que, no caso, da miastenia. A couve ela é um alimento riquíssimo em fibra e vitamina K. A vitamina K ela vai trabalhar na reabsorção do cálcio também. Hoje em dia, a gente não pode afirmar 100% que um alimento em específico ele é anti-inflamatório. Da mesma maneira que eu não posso dizer, exceto a gordura saturada, que um alimento é inflamatório, eu também não posso dizer que existe um exclusivo anti-inflamatório. Mas a couve, pensando nessa reabsorção de cálcio, ela tem vitamina D. Então, ela vai entrar justamente nesse conceito como um todo do fator anti-inflamatório. Entendeu? Entendi. Eu criei um suco. Adoro. Adoro. Aí eu adiciono couve, melão, maçã, cenoura, chia, linhaça, aveia. Jesus. E gengibre. Ele não fica grosso, gengibre. Não? Ele fica grosso, e tipo assim, eu já acostumei. E o que tem me ajudado bastante, eu faço todo esse composto, que eu fiz umas pesquisas próprias, o que me ajudou muito, tanto na qualidade, o desinchaço, e assim, que me trouxe uma qualidade de vida sensacional. Aí eu fiz esse mix, que eu fiz algumas pesquisas também, aí eu uni tudo. Que é o melão, creio que entra nesse aspecto, a maçã, a cenoura. Maçã tem pectina, é uma fibra. Isso. Melão. A chia. A chia é uma fibra conhecidíssima. Sim. Linhaça tem ômega 6, vai ajudar na redução do colesterol. Inclusive, é uma das sementes que eu mais gosto quando tem um paciente com excesso, com o colesterol altíssimo. A aveia vai ter a beta-glucana, que é um prebiótico. O que mais? Aveia, já esqueci. Chia, cenoura, maçã, melão e o gengibre. Cenoura tem beta-caroteno. Eu corto uma moedinha de 5 centavos, praticamente, para bater tudo. E o gengibre vai ajudar também na parte anti-inflamatória. E enjoo, quando o paciente tem enjoo da miastenia, da medicação, gengibre ajuda bastante nessa parte de enjoo, além de ser anti-inflamatório e antifúngico. Fez bem. Obrigado. Está aprovado. Pelo menos ele colocou só coisa saudável, né? A Clarice tem uma pergunta ali, a gente tem mais uma outra pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Você usa o exame de SIBO? Sim, nós temos a prática clínica de prescrever o exame de SIBO. Exame de SIBO, para quem não conhece, é exame de sopro, onde a gente verifica a produção de hidrogênio bacteriano. Então, a gente faz esse exame, o paciente toma eu só não lembro qual composto está sendo usado, porque para cada um tem um líquidozinho. É como se fosse tomar aquele de glicemia. É um líquidozinho, você toma, essas bactérias produzem um gás, é verificado através do sopro, e a gente verifica se o paciente tem supercrescimento bacteriano. Então, é incluso, sim, prática clínica, quando a gente tem uma presença de alteração dessa desbiose ou de alguma coisa que a gente não consegue verificar só, né, na análise clínica, aí a gente pede esses exames complementares. E isso tem a ver com aquele negócio que você falou do intestino, de abrir? Com toda certeza.
Tem sim. E não só SIBO. Hoje em dia, SIBO é um dos. Nós temos IMO e SIFO também. IMO é crescimento metânico também, produtor de gases, e a SIFO é supercrescimento fúngico. Então, como a miastenia acaba abrangendo mais as mulheres, a alteração, principalmente de candidíase em excesso, infecção urinária, tudo bem que infecção urinária é uma outra parte, mas candidíase, essa alteração vaginal da mulher precisa ser verificada. Com tratamento médico, e ainda assim não houve melhora ou tem recorrência, vale a pena fazer ou SIBO ou exame de SIFO também. Beleza, obrigada. Acho que tem mais. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Você disse que pela alimentação não tem como curar a miastenia ou outros tipos de doença inflamatória. E a minha questão seria se, através da alimentação associada também a melhora da qualidade de sono, atividade física, evitar situações de estresse, se é possível você reverter, bem entre aspas, esse efeito metabólico causado pelo uso do corticoide? Com toda certeza. A alimentação, eu não vou dizer para vocês que se você comer abacate, você vai curar a miastenia. Mas eu vou dizer para você que você, comendo abacate, você vai fornecer vitamina E para o seu corpo, que vai ser necessário no ambiente inflamatório e antioxidante que você está. Então, a junção de tudo, ela favorece, principalmente na recidível dessa doença. Então, é como se a doença entrasse numa... É como se a doença dormisse. O meu caso da psoríase, eu sei exatamente aquilo que altera a minha crise. Estresse e excesso de açúcar. Mulher não pode chegar na TPM que vai querer comer uma barra de chocolate. Então, a gente já sabe exatamente que no meu caso, esses dois alimentos, eu não posso, essas duas situações, um alimento e uma situação, eu não posso me meter demais, porque eu vou, querer ou não, prejudicar as minhas crises. Então, quando a gente entra com a alimentação, no caso desses pacientes, é para que a gente favoreça o ambiente anti-inflamatório, para que ele evite ter mais crises, e quando ele estiver em crise, que a nutrição favoreça a melhora dos sintomas justamente com os nutrientes. Mas eu não posso, cientificamente, afirmar que tal dieta vai curar uma doença que, infelizmente, eu estaria mentindo. Então, mesmo utilizando cronicamente um corticoide, é possível você não desenvolver, por exemplo, diabetes mellitus, ou hipertensão, ou problemas ósseos, por exemplo? Você verificando isso tudo nos exames, o paciente em acompanhamento, você vai realmente tratar aquilo. Então, você vai impedir que a consequência do efeito colateral chegue para esse paciente em comparação a outro que usa corticoide e, vamos colocar aí, leite com achocolatado, hambúrguer no final de semana, enfim, sorvete, açaí, etc. E tal. Então, você vai favorecer nessa questão dos efeitos colaterais e consequências da medicação. Muito obrigada. Viu? Mais alguém? Acho que não, né? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Uma curiosidade. Hoje eu vejo nos grupos que eu participo em relação à creatina. A creatina. Eu queria só entender qual é o seu ponto de vista em relação da creatina dentro das pessoas que têm miastenia, ou talvez até mesmo dentro de grupo de pessoas que entendem que ela vai melhorar a questão de musculação. Eu ia falar sobre a creatina, eu quase coloquei, mas eu fiquei com medo de passar do tempo. Eu ia falar dela. Exatamente. A creatina, ela vai favorecer numa produção de uma enzima vamos dizer, de energia, que é a ATP. A creatina, ela vai agir nessa parte muscular. Normalmente, em indivíduos com miastenia, já com desnutrição e possivelmente com perda muscular, a creatina é sim recomendada na ingestão, porque ela vai favorecer a preservação dessa massa muscular, assim como em idosos, que a gente chama de sarcopenia. Então, a creatina, sim, é um suplemento seguro que pode ser incluído naquele paciente que não consegue realizar atividade física, está tendo ali uma perda de massa muscular, não está conseguindo atingir a proteína. Enfim, ela pode, sim, ser e é um suplemento seguro para a injeção. Tá bom. Posso puxar só um pouquinho a pergunta para o meu lado pessoal? Claro. E para criança de 9, 10 anos, creatina é indicado? Eu não tenho experiência com crianças, não é um público do meu consultório, mas
todas as entidades que nós temos, né, de consensos falando sobre a creatina, é um suplemento seguro para criança também, inclusive gestantes. Mas aí precisa verificar direitinho com uma nutricionista materno-infantil para ela indicar a quantidade, porque nós temos uma quantidade para adultos, nós temos uma quantidade para imunossuprimidos, nós temos uma quantidade para gestante. Para criança, precisa de uma nutricionista materno-infantil para verificar a quantidade certinha, bonitinha, que ele pode consumir. Perfeito, muito obrigado. Nada, acho que agora foi. Só um complemento do Ailton. E a questão da creatina, qual o melhor horário, então, para poder tomar a pessoa com miastenia? O horário que você lembrar. A creatina é o horário que você lembrar. Não, cafeína não impede a absorção. Também já saiu no último consenso sobre isso. Antigamente acreditava-se que tomar junto com o café prejudicava a absorção de creatina. Ela pode ser no café da manhã, de tarde, de noite, desde que o paciente lembre de tomar diariamente. Creatina é quase um medicamento. Ela é por saturação. É você pegar um copo de água e enchendo ele até encher. A creatina, da mesma forma, ela é por saturação. Então, precisa da ingestão diária e crônica, e você só sente o efeito dela a partir de 4 a 8 semanas. Não é tomou hoje, amanhã eu estou cheio de força para fazer tudo igual o Hulk. Mas você, fazendo o consumo dela crônico, já tem os efeitos. Perfeito. Muito obrigada, Marina. Foi uma excelente palestra, com muitos esclarecimentos. E eu gostaria de chamar agora aquele que criou o suco mais atípico que existe, para poder... Mas tem embasamento. Mas tem embasamento daqui a pouco, pode ser até patenteado, hein? Para te entregar uma singela lembrança da nossa equipe.